Santo Afonso também vai nos revelar, no livro Glórias de Maria, algumas informações sobre a vida de Nossa Senhora. A gente sabe que os evangelhos não trazem muito sobre Nossa Senhora, até porque o foco é na propagação da mensagem salvífica e Nossa Senhora escolhe realmente viver esse anonimato para ninguém confundir Nossa Senhora como deusa, né? Então, Nossa Senhora não poderia manifestar toda a sua glória nos evangelhos ou durante aquele período em que Jesus estava vivo para ninguém fugir do seu filho, pensando que ela era que realmente era ali a perfeição divina, quando na verdade ela só foi concedida ali todas as graças de Deus. Então, Santo Afonso, que também a gente tem que lembrar que, como a gente falou, né? A nossa fé se baseia na Bíblia, se baseia na tradição, se baseia no magistério. Então, Santo Afonso nos revela, através desse livro, algumas outras informações sobre a vida de Nossa Senhora. Então, sobre a Imaculada Conceição, Santo Afonso vai dizer, né? Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Logo, absolutamente não podia aparecer como pecadora e inimiga de Deus, mas só como sua amiga toda imaculada. A um Deus puríssimo convia uma mãe isenta de toda culpa, fê-la por isso imaculada. Podendo criar uma esposa toda formosa, qual lhe convinha, tê-lo-ia deixado de fazer? Não. Então aqui Santo Afonso vai mostrar que as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, escolheram Nossa Senhora. E aí ele dá justificativas para acreditar que Nossa Senhora foi imaculada. São Luís também começa o tratado falando dessas coisas. Então, se você não lembra mais disso, dá uma visitada lá no vídeo antigo, dá uma visitada aí nas anotações que vocês fizeram para refrescar na mente. Natividade de Nossa Senhora. Desde o primeiro instante da união da sua bela alma ao seu corpo puríssimo, Maria foi iluminada com todas as luzes da divina sabedoria. Então, desde o momento que Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santa Ana, ela já foi inundada pela sabedoria divina. Para bem conhecer as verdades eternas, a beleza das virtudes e, sobretudo, a infinita bondade de seu Criador e os direitos dele aos afetos do coração, ao seu em particular. Então, eu não sei o que vocês pensam quando leem esse trecho do livro, mas eu, quando li a primeira vez, eu só imaginei uma criança sendo gerada e ela já ter consciência de todas as verdades que o Criador revelou. Já ter ali toda a sabedoria. Então, é algo esplêndido, né? Desde ali da primeira célula de Nossa Senhora, ela já tinha essa sabedoria divina. A apresentação de Maria, a gente lembra que Nossa Senhora levou Jesus no templo, que era um costume ali dos judeus, e Nossa Senhora, da mesma forma, também foi levada no templo quando era nova. Então, Joaquim e Ana haviam prometido a Deus que se lhes concedesse prole, ou seja, filhos, a consagrariam a seu serviço no templo. E eles prometeram, vão cumprir, né? Partem de Nazaré, onde eles moravam, levando Nossa Senhora ainda pequena nos braços e chegada, né, lá no templo, a amável menina lhes pede a bênção, Nossa Senhora pede a bênção aos seus pais e depois, sem mais se voltar para trás, sobe os degraus do templo e apresenta-se ao sacerdote. Então, Nossa Senhora, muito novinha, se separou dos pais, assim, né? Ela foi prometida a ser consagrada, a servir no templo, e Nossa Senhora vai cumprir essa promessa, né? Essa consagração. Então ela vai se separar dos pais, vai ficar ali uma vida muito interior do templo, servindo. Tanto que, apesar de nova, precisou ali ser carregada nos braços, né? Ela dá a bênção e não olha para trás. Então Nossa Senhora está ali muito determinada, já inundada pela sabedoria desde o momento em que foi gerada, a viver essa consagração, a viver essa intimidade com o Senhor. A Anunciação de Maria, que a gente sabe que foi ali já na adolescência, Santo Afonso vai nos dizer, né? Bem sabia a senhora que uma virgem devia ser mãe do Messias. Ouve o anjo dar-lhes aqueles louvores
que parecia servirem unicamente a uma mãe de Deus. Não lhe veio então ao pensamento ao menos um quem sabe, se porventura fosse ela esta mãe de Deus? Não, a sua profunda humildade nem tal lembrança lhe permitiu. Então, a gente lembra, né? Nossa Senhora infundida ali na sabedoria, viveu uma vida no templo, então conhecia essa promessa de que o Messias viria através de uma virgem, mas quando o anjo aparece para ela saudando, Nossa Senhora não imagina que ela está sendo saudada porque vai ser a mãe de Deus. Ela era muito humilde, não tinha por que ela se achar tão digna de ser a mãe de Salvador, certo? Visitação de Maria ali a Santa Isabel, né? Iluminado interiormente pelo Espírito Santo, conheceu que o Verbo humanado e já feito seu filho queria começar a manifestar ao mundo as riquezas de sua misericórdia, levantando-se da tranquilidade de sua contemplação, a que estava sempre aplicada, e deixando a sua cara solidão, com grande pressa partiu para a casa de Isabel. Então, mesmo Nossa Senhora tendo essa vida interior, ela percebe que o Verbo encarnado, né, queria manifestar ao mundo a sua graça. Então, ao saber que a sua prima estava grávida, ela não pensa duas vezes e vai lá tomar esse ato de serviço, né, esse ato de caridade com a prima dela. Purificação de Maria, ali depois que Jesus nasce, né, ela vai levar Jesus no templo e também acaba sendo purificada. Aí Santo Afonso vai nos dizer: todas as penas de seu filho eram conhecidas a Maria, e ela em tudo consente, e com a constância que faz admirar os anjos, pronuncia a sentença que volta seu filho a uma tão cruel e ignominiosa morte. A gente lembra que nesse evento no templo, que Nossa Senhora vai saber que Jesus vai ser causa ali de divisão, né, entre as pessoas, que ela sente seu coração ser transpassado. E aí é disso que Santa Afonso está falando. Pai eterno, diz ela, já que vós assim o quereis, una a minha vontade à vossa, e sacrifico-vos este meu filho. Contento-me que perca a vida pela vossa glória e salvação do mundo. Sacrifico-vos também com isto o meu coração. Transpasse-o a dor quando vos agradar. Basta-me que vós, ó meu Deus, sejais com isso glorificado e satisfeito. Faça-se não a minha, mas a vossa vontade. Então, assim como Deus sacrificou o seu filho, Nossa Senhora também sacrificou. E ela está realmente aqui nesse trecho que Santa Afonso está nos falando, confirmando essa decisão de que fosse feita a vontade de Deus, que se fosse preciso ela perderia sim o seu filho e que o seu coração fosse transpassado, porque era a vontade do Pai. E como a gente já comentou, a vontade de Nossa Senhora é a vontade de Deus. Então pode-se até dizer que Deus se submete à vontade de Nossa Senhora, porque acaba sendo uma vontade só, certo? A Assunção de Nossa Senhora, e aí a gente já falou ali do dogma, e Santo Afonso vai descrever, e aqui eu coloquei só um trecho grande, né, mas a gente tem que lembrar que o dogma em si veio bem recentemente. Então, na época de Santo Afonso, esse dogma ainda não existia, e o que ele vai descrever, apesar de ficar aparentando assim, vale, é uma morte, na verdade é o processo que a gente reconhece como a Assunção. Por mais que esteja aí trabalhado de forma literária, e da forma que ele conseguiu explicar, a gente entende hoje em dia que era, na verdade, a Assunção, certo? Feita essa observação, vamos ler aqui o trecho. Os apóstolos e também uma parte dos discípulos vieram das diversas partes onde estavam dispersos, reunindo-se no quarto de Maria, antes de sua morte. Ela, pois, vendo-os reunidos na sua presença, começou a falar-lhes assim: por amor de vós e para ajudar-vos, meu filho me deixou na terra. Agora já a santa fé se acha espalhada no mundo. Já o fruto da divina semente se acha crescido. Por isso, vendo meu Senhor que não é por mais tempo necessária minha presença na terra, compadeceu-se da saudade que sinto em estar longe dele. A gente lembra que essa é uma das maiores dores de Nossa Senhora, né? Estar longe do Filho amado que morreu e ela continuou viva sem poder estar presente com ele.
quer agora atender ao meu desejo de deixar esta vida e ir vê-lo. Ficai, pois, vós a trabalhar pela sua glória. Se vos deixo, não vos deixo com o coração. Comigo levarei e permanecerá sempre o grande amor que vos tenho. Vou ao paraíso rogar por vós. Isso Santo Afonso vai dizer que Nossa Senhora falou, né? A tradição fez chegar até os dias de hoje. Vendo os santos apóstolos que Maria já estava próxima a sair deste mundo, renovando pranto, aqui era pranto, puseram-se de joelhos à roda do leito. A mãe amantíssima de todos, entretanto, se compadece e procura consolá-los. Então Nossa Senhora vê ali os apóstolos sofrendo e diz para eles não sofrerem, né? Tenta ali realmente manifestar esse amor de mãe. Revoadas de anjo, baixavam à terra, como em ato de estarem prontos para o grande triunfo com que deviam acompanhá-la ao paraíso. Muito se consolava Maria com a visita daquela multidão de espíritos, mas não era completo o seu consolo, por não ver aparecer seu amado Jesus, que era todo o amor do seu coração. Mas eis que Jesus já vem buscar sua mãe para conduzi-la ao seu reino. Então aqui está uma descrição bem enxuta, tá? Eu sei que acaba sendo um despertar de curiosidade, né, para ter mais informações sobre isso. Então fica aí a provocação para vocês lerem o livro Glórias de Maria, que tem uma riqueza espiritual muito grande, certo? A gente trouxe só alguns trechos aqui. Continuando ainda falando de Nossa Senhora, que a gente lembra, né? Precisa conhecê-la para também transformarmos aí de alguma forma a imagem dela. Vamos falar das dores de Nossa Senhora. E aí Maria é a rainha dos mártires por causa da duração e intensidade de suas dores. São Bernardo afirma que Maria sofreu martírio durante toda a sua vida, por ser em tudo semelhante ao seu filho. Não sei se vocês lembram, mas o João, quando ele veio, ele falou sobre isso também. Então acaba sendo aí um linkzinho com as formações passadas. Acho que foi o capítulo 4. Sim, na opinião de Admero, a dor de Maria era suficiente para causar-lhe a morte a cada instante, se Deus não lhe tivesse conservado a vida por um singular milagre. Então imaginem a maior dor que vocês já sentiram, e ainda assim, essa dor não vai se comparar à dor de Nossa Senhora. A dor de Nossa Senhora era tão grande, que ela só não morria por graça de Deus. E aí, daqui a algumas formações, a gente vai ver algumas pessoas que receberam aí algumas chagas, né, de Jesus em seus corpos e viviam bem parecido com isso, né? Sangravam, perdiam aí sangue e acabavam sendo conservadas vivas mesmo com a dor tão intensa, apenas pela graça de Deus. E a gente tem um exemplo grande aí de São Padre Pio. São Bernardino de Sena chega a dizer que a intensidade de seu sofrimento era tão aniquilador que se fosse dividida por todos os homens, bastaria para fazer morrer todos. Então, Nossa Senhora sentia tanta dor durante toda a vida, por isso que ela é a rainha dos mártires também, que se fosse dividida toda a dor de Nossa Senhora por todos os homens da humanidade, todos morreriam. E Nossa Senhora foi conservada viva, mesmo com todas essas dores, pela graça de Deus. Então, é preciso conhecer Nossa Senhora, é preciso entender tudo isso que a gente tem falado para poder despertar realmente um amor e enxergar que a gente está falando de autoconhecimento, nós estamos bem longe de viver a santidade de Nossa Senhora. Então é por isso que nós estamos decididos a nos consagrar no dia 13 de maio, a renovar a consagração para alguns que aqui estão. Então, é preciso conhecer Nossa Senhora, é preciso amar para a gente poder não desistir, certo? Enxergar que nós somos imperfeitos e buscar nela essa perfeição. Sobre as dores de Nossa Senhora, Santo Afonso também nos revela no livro Glórias de Maria. Eu amo esse livro, então fiz várias citações dele
durante essa formação. E fica o incentivo para quem não leu, leia. Pelos trechos dá para entender que é um livro intenso, né? Sobre a primeira dor, as profecias de Simeão, Maria revelou a Santa Brígida não ter vivido um momento na Terra em que não fosse dilacerada por essa dor. Em todos os momentos que Nossa Senhora viveu, ela lembrava dessa profecia. Sempre que via meu filho, disse a Virgem, sempre que o vestia, que lhe olhava as mãozinhas e os pés, abismava-se novamente minha alma no sofrimento, porque me lembrava da paixão que eu aguardava. Então Nossa Senhora já conhecia o que esperava, né? Ela sabia, ela conhecia a promessa que vinha lá do Antigo Testamento, que o filho do homem seria elevado, que ficaria desfigurado. Ela conhecia, já sabia o que aconteceria com Jesus. E ela sentia essa dor durante toda a vida. Ela tinha o filho nos braços, mas sabia que ele sofreria muito. E por isso ela já sofria, certo? Fugida de Jesus para o Egito. Então, da Judéia ao Egito era uma jornada muito grande, certo? E fala-se geralmente em mais de 100 horas de caminho, andando, né, a pé. Por isso a viagem durou pelo menos 30 dias. Além disso, era o caminho desconhecido e péssimo. Estava no inverno. 15 anos tinha então Maria. Era uma donzela delicada, nada feita a semelhantes viagens. Então essa foi uma dor que Nossa Senhora teve muito nova. Foi uma dor ali da fugida, né, para que não matassem o seu filho recém-nascido. E Nossa Senhora vai fugir ali com São José. Então esse caminho tão árduo é feito ainda tão cedo e é uma das dores. Inclusive eu nem comentei que na imagem, né, de Nossa Senhora das Dores tem 7 espadas, né, se referenciando à profecia de Simeão, e são 7 dores. Então a gente já viu a segunda. A terceira dor é a perda de Jesus no templo. A aflita mãe não dormiu naquelas noites, passando-as em plantos e rogos para que Deus a fizesse achar o filho. Imaginem se vocês fossem mãe do Filho de Deus e você perdesse o menino da sua vista. Você ficaria super preocupada. E foi exatamente essa dor que Nossa Senhora sentiu. Além dela ter esse amor tão grande pelo filho, ela perdeu o Filho de Deus. Ela deve ter se sentido assim, meu Deus, eu estou me sentindo irresponsável, estou me sentindo nada. Então, Nossa Senhora não conseguiu dormir naquelas noites em que ela não conseguia achar o seu filho, certo? E essa foi a terceira dor de Nossa Senhora. A quarta dor é o encontro com Jesus caminhando para a morte. E aí, Santo Afonso vai nos revelar, né? Tendo reconhecido que temor e que amor transpassaram seu coração materno. Assim geme São Pedro de Alcântara em suas meditações. De um lado desejava contemplá-lo, de outro não tinha coragem de olhar para o seu rosto, tão digno de comiseração. Fitaram-se finalmente, como silente Santa Brígida, a mesma que Nossa Senhora revelou ali anteriormente. O filho afastou dos olhos o sangue coalhado que lhe impedia a vista. Então mãe e filho fitaram-se. Ó céus, que olhares cheios de dor. Então, Nossa Senhora, que já carregava aquela dor desde a profecia de Simeão, vê nesse momento em que ela encontra Jesus caminhando para a morte, carregando a cruz, o início da paixão, né? O início dessa dor, ainda mais dilacerante, ainda mais forte, por se ver concretizando, né, a profecia. A morte de Jesus seria aí a quinta dor de Nossa Senhora. O que mais aumentou, contudo, a dor de Maria na sua compaixão para com o filho foi ouvir-lhe a queixa: meu Deus, por que me desamparastes? Ou por que me abandonastes, a depender da tradução. Palavras foram essas que nunca mais me saíram da mente. Disse a Divina Mãe a Santa Brígida. Assim, a aflita mãe via Jesus, atormentado por todos os lados. Queria aliviá-lo e não podia fazê-lo. Maior era ainda o sofrimento ao ver que com a sua presença aumentava a pena do filho. Então imaginem Jesus na cruz, sofrendo, e ao ver a mãe, acaba sofrendo ainda mais por ver aquela que ele tão amou, tanto amor, estar sofrendo por causa dele. Então, Nossa Senhora, ao ver o sofrimento de Jesus sendo intensificado pela presença dela, por estar ali sofrendo diante dele, ela fica ainda mais pesada, ela sofre ainda
com maior intensidade esse momento, certo? Sexta dor de Nossa Senhora é a lançada em Jesus, né? E a descida da cruz. Enquanto chorava a morte de seu filho, vê Maria esses homens armados que se chegam a Jesus. Estremece de terror. Vê um soldado erguer com ímpeto a lança e com ela abrir o lado de Jesus. A esse golpe de lança tremeu a cruz e o coração de Jesus foi dividido. Foi para Jesus a injúria desse golpe de lança, mas a dor sentiu-a a Virgem Maria, a Virgem Mãe. Então, Jesus já estava morto quando lançaram ali o seu coração. Então, por estar morto, não estava sentindo. Mas Nossa Senhora, que viu aquele momento, aquele ato cruel com seu filho, sentiu aquela lançada. Ela sentiu na sua alma aquele sofrimento. Então, apesar de ter sido em Jesus, a dor foi em Nossa Senhora. E a sétima dor, a sepultura de Jesus. Maria volta para casa, aí olha em torno de si e não vê mais o seu Jesus. Em vez da presença de seu querido filho, surgem-lhe à memória todos os quadros de sua desapiedada morte. Recorda os abraços dados ao filho no presépio de Belém, os colóquios durante tantos anos, colóquios são conversas, tá? Os mútuos afetos, os olhares cheios de amor e as palavras de vida eterna saídas daqueles lábios divinos. Então se lhe apresenta ante os olhos a cena funeste daquele dia. Vê os cravos, os espinhos, as carnes dilaceradas do filho, suas chagas tão profundas, seus olhos tão descarnados, sua boca assim aberta, seus olhos assim apagados. Ai, que noite de dores foi aquela para a Mãe de Deus. Então, após a morte de Jesus, Nossa Senhora sente essa dor da ausência do filho. Ela faz essa recordação de toda a vida, de todo momento que ela esteve junto com o filho. E por não estar mais vivendo aqueles momentos bons de conversa, de imagina que Nossa Senhora partilhava muito com o filho dela das realidades, ela começa também a ver em sua mente, né, todo aquele sofrimento. E isso dói muito na alma de Nossa Senhora. Amém? Então, a formação de hoje era isso. E ficam alguns avisos, né? Finalizar a escrita da carta. A gente já enviou 5 partes, então falta a sexta parte, que é a que eu vou mostrar daqui a pouco. E a nossa próxima formação também será numa quarta-feira, no dia 4/5, que é quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 19h30. E como a gente comentou lá no grupo, né? A partir do dia 25, iniciava a primeira semana, que foi segunda-feira agora, que era sobre conhecimento de si mesmo. E as orações Ave Maris Stella, Ladainha do Espírito Santo e a Ladainha de Nossa Senhora. E aqui a gente pode até ver que tem uma relação com a formação, né? Apesar de ser conhecimento de si mesmo, tem aí a Ladainha de Nossa Senhora. Então, para conhecer a si mesmo, nós precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a Nossa Senhora. E à medida que vamos conhecendo a eles, também vamos nos conhecendo. Certo? Então, o sexto trecho da carta é esse. E as referências, né? Eu citei vários livros durante essa formação. E aqui tem a capa de alguns deles, né? Mais um livro que eu citei. Esse segundo link é o teste de personalidade que eu comentei que tinha, que vocês podem estar buscando para ter mais informações sobre vocês mesmos. Tem um curso aqui sobre autoconhecimento online, gratuito. Tem algumas outras fontes de onde eu tirei o conteúdo dessa formação de forma mais detalhada, né? Eu fiz apenas uma visão geral, apesar de ter sido uma visão geral demorada. Amém? Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário? Alguma aflição?